Olá! Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, no Brasil nós somos quase 19 milhões de ansiosos, o que nos coloca no ranking mundial da ansiedade. O que está por detrás de tanta ansiedade? Será que Bauman ele tem razão quando ele nos aponta que somos uma sociedade líquida em que não há espaço para uma certa solidez às relações, daquilo que desejamos, daquilo que consumimos, do modo como consumimos? Será que essa ansiedade toda tem demonstrado ou evidenciado algum outro contexto que nos parece mais invisível na relação com toda essa sensação penosa e sofrida na relação com a própria ansiedade? E aqui não me refiro à ansiedade do ponto de vista biológico, no sentido como um mecanismo natural do comportamento animal, nesse caso do ser humano. Mas me refiro sobretudo àquela ansiedade em que nós não encontramos nenhuma referência, nenhuma relação causal com ela. Essa ansiedade, que hoje em dia inclusive se classifica como um princípio de pânico, ou próprio transtorno de pânico, está presente em nossas vidas. E é dentro desse contexto que eu inicio hoje uma série chamada Um Olhar a Mais, os incômodos da subjetividade humana, onde eu pretendo trazer algumas reflexões em torno disso, para que possamos pensar sobre a questão: o que é que nos incomoda? Meu nome é Fabiano, sou educador e filósofo aqui do A Vida Interior. O A Vida Interior, que é um empreendimento que abre espaços de autoaprendizagem para que possamos focar em si mesmo, focar nessa dimensão subjetiva do ser humano. Seja bem-vindo. Todas as vezes que saímos da comodidade, de uma certa comodidade, ou seja, de um espaço em que estamos sentindo prazer, naturalmente tendemos a sentir incômodo. E o incômodo nos impulsiona a essa busca pelo objeto do desejo que nos possibilite voltar a sentir novamente esse prazer, essa comodidade própria do prazer. O que é interessante em considerar essa lógica de busca do incômodo pela comodidade é perceber o quão pouco tempo permanecemos nesse espaço, ou pelo menos nesse intervalo do incômodo, ou tendenciamos a permanecer o mínimo possível. Bom, é muito interessante também considerar que todo incômodo que nos impulsiona ao desejo de voltar a sentir o prazer da comodidade sempre encontra o objeto que o traduza. Então, por exemplo, quando nós sentimos ali fome ao incômodo e nós vamos identificar ali no meio um determinado alimento que já nos identificamos como uma relação de prazer, e a partir do suprimento, ou no momento em que estamos suprindo, esse incômodo não só foi traduzido, identificado, definido, como ele foi suprido. Agora, o que acontece quando nós vivenciamos incômodos em que não há possibilidade de traduzi-lo, que nós não encontramos a razão ou causa para esse incômodo, em que, apesar de tentarmos buscar ou identificar no meio ou externamente algum objeto, alguma pessoa, algum ambiente que possa nos retirar desse estado de incômodo, nós não encontramos. É sobretudo esse incômodo que tem relação com essa ansiedade em que nós não encontramos razão para ela, que nos interessa considerar dentro da reflexão sobre os incômodos da subjetividade humana. E para esse primeiro vídeo, eu considero interessante a própria noção de incômodo como aquilo que nos provoca um certo mal-estar, um desprazer, um constrangimento, mas principalmente o incômodo nos coloca numa dimensão de conflito entre
algo que passamos a sentir na relação com o desejo de uma outra coisa que não identificamos. Do ponto de vista da filosofia, nós podemos dizer que há um conflito ético aí, né? Bom, em que sentido nós podemos traduzir isso como um conflito ético? Toda ética, como ciência da conduta, se propõe a refletir sobre os próprios valores e tentar identificar se determinados valores ou objetos de desejo, ou seja, tudo aquilo que eu valorizo até então, corresponde de fato, é fiel àquilo que ansiamos, seja expressar, seja no comportamento, nas atitudes, na forma de pensar. Aí há um conflito ético exatamente porque entre o incômodo que se sente e o anseio de algo que o explique, que possa simbolizá-lo, que possa traduzi-lo, nós não encontramos. E aí o conflito é filosófico e ético na medida em que nós estamos diante de um horizonte desconhecido. Um horizonte que se encontra na dimensão da própria subjetividade. Nesse caso, não se trata, como exemplo anterior que eu coloquei, que há uma fome, há um incômodo por conta dessa fome, identificamos o objeto fora de nós. Ele é diferente, é um incômodo que diz respeito a uma dimensão emocional, a uma dimensão psicológica, a uma dimensão psíquica, né? E nesse sentido, nós podemos tentar suprir de qualquer maneira, ou seja, tentar traduzi-lo de diversas maneiras, mas nós não conseguimos traduzir. Exatamente porque a necessidade que supre esse incômodo não é a mesma do alimento. E aí nós pisamos na proposta de um olhar a mais sobre o incômodo da subjetividade humana, quando aí nós passamos a considerar: será que esse incômodo em que nós não encontramos alguma razão não é uma necessidade de olhar para essa área subjetiva invisível? Ora, e como fazer isso sem autoconhecimento? Você consegue distinguir os seus incômodos atuais e perceber em que medida eles são simbolizados externamente, em que medida eles não são representados ou traduzidos ou simbolizados externamente? Quais são os incômodos que você sente em que não se encontra nenhuma razão específica que possa traduzir? Se você não estiver encontrando, talvez esse seja o sinal de que é necessário começar a vasculhar essa dimensão interna. Bom, essa é a primeira ou o primeiro vídeo que trago sobre essa série, uma apresentação inicial dessa temática e das reflexões. Continuaremos aqui no A Vida Interior a refletir sobre esse olhar a mais, os incômodos da subjetividade humana, e espero você no próximo vídeo. Até breve!